Graça e paz, sejam bem-vindos a mais um programa Palavra de Vida. Esse programa que tem o objetivo de levar a palavra do Senhor além do templo, até os confins da terra e abençoar grandemente a sua vida e a vida de toda a sua família. Meu nome é Letícia Borges, faço parte da Igreja Evangélica Monte Sião e vamos juntos agora a mais uma palavra poderosa do nosso apóstolo Anselmo Valadão. Olá, graça e paz, tudo certo? Que bom estarmos juntos para buscarmos uma palavra de destino, uma palavra de Deus para o meu coração e para o seu coração, com toda certeza. Eu quero trazer uma palavra hoje interessante, assim, eu acho interessante, uma palavra para que a gente seja perseverante, não desistir. A gente, diante da dificuldade, diante das lutas, né, diante de um problema, a gente desiste. A gente pode ver que o brasileiro, a gente tem uma ideia, assim, brasileiro não desiste nunca. Eu, sim, tenho as minhas questões com relação ao brasileiro. Eu vejo um tanto de negócios começado e parado. Eu vejo um tanto de livros começado a ler e não terminado. Eu vejo um tanto de projetos começado e não terminado. Então, o brasileiro parece que ele é muito de iniciativa, mas não é de muita perseverança no que ele faz. Porque se a gente soubesse começar e terminar, ou dar sequência no tudo, a palavra de Deus diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. A salvação é isso. Então eu vejo muita gente que chega na igreja, que muitas pessoas que elas são assim extremamente capacitadas, com muitos dons, muitos talentos, com muita força, mas logo elas cansam, logo elas param, desanimam, são influenciadas de uma forma ou de outra, desistem do ministério, desistem da igreja, elas não batalham por aquilo que elas querem, ou às vezes diante de uma oposição, ou diante de uma cara feia, ou diante de uma dificuldade, às vezes uma distância. Ou quando a gente começou a igreja, eu via pessoas, eu vi muitos meninos, muitos jovens que saíam lá do shopping park, vinha a pé, a gente às vezes passava e tinha notícia, eu passei por uns meninos seus, eram 5, 6, andando e vindo de lá do shopping park, vindo de lá até aqui da igreja. Hoje eu já não estou vendo tanto assim, pessoas determinadas a saírem de um lugar aí para a igreja, tanto é que a gente também começou agora a facilitar a vida, né? Algumas igrejas agora nos bairros, facilitando para que elas estejam perto das pessoas. Então, a tendência da gente é buscar as facilidades. Mas eu quero falar hoje com você que não desista, seja firme nos seus propósitos. Eu quero ler aqui uma história, talvez principalmente não é muito conhecida e você talvez nem lembra. Se eu falar aqui para você da história de Samar e os filisteus, você sabe quem é? Sei, talvez você sabe que é o cara do campo de lentilha, mas vamos ler aqui a história dele aqui. Depois dele, Samar, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se juntaram em Lei, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus. Pôs-se Samar no meio daquele terreno e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Olha, às vezes a gente vê todo mundo desistindo ao nosso redor. Não é um sinal para você fugir também. Não é um sinal para você parar também. É a sua oportunidade de mostrar a diferença. Quando os outros desistem e você continua, não quer dizer que você é cabeça dura. Não é. Você é um perseverante. Você viu o campo de lentilha e todo mundo fugiu. E Samar ficou ali para defender o campo de lentilha sozinho. Imagina, um exército de filisteus. Não sei se eu ficaria, não. Eu me considero bastante cabeça dura, mas num caso como este daqui, que eram homens armados, que diriam que ele ia tomar posse, ia colher a lentilha, eles iam ficar com aquela colheita, e ele ficou ali para defender, e defendeu. O Senhor foi com ele.
eu vejo Deus atuando em favor dessas pessoas que são determinadas. Tanto é que a palavra diz: perseverar até o fim e serás salvo. Né? Então, quando a gente olha para as pessoas desistindo, fugindo, parando, e parece que as coisas muito na moda, né? Falando de negócios, eu vejo aqui na cidade agora a gente está abrindo supermercado, farmácia, e agora está uma onda. Todo mundo agora, claro que no caso de farmácia e supermercados, precisa-se de grandes investidores, pessoas que já têm condições, dinheiro, mas só uma atrás da outra, quase toda esquina, agora farmácia, supermercado, tem supermercado para todo quanto é lugar. Claro que a gente talvez agora não anda tão longe para fazer uma compra. Antes a gente tinha que sair para ir num supermercado quase que do outro lado da cidade, né? Agora a gente tem um bom supermercado agora próximo de casa, a cidade cresceu bastante também. Tá, eu acredito que essas pessoas sabem o que estão fazendo, por isso que são grandes, mas há muito isso. Mas também houve um tempo em que as pessoas abriram aqueles depósitos de bebida, lembra? A cidade enlotou com aqueles depósitos de bebida, que as pessoas ficavam por trás de uma grade e todo mundo ia ali comprar alguma bebida na noite, e hoje já nem tanto mais. As pessoas foram quebrando, foi falindo, parou, não deu tanto resultado. Eu lembro que tinha uma vez aqui na igreja, todo mundo vendia bombom. Agora ninguém mais vende bombom. Enfim, as pessoas não perseveram. Talvez o cara da chocolate, da Cacau Show, eu não sei como é que ele começou, ele viu lá um chocolate, então ele não começou grande. Muita gente não começa grande, ele começa pequeno, mas ela vai vencendo a dificuldade, vai vencendo a luta, é uma batalha, é uma guerra, e ele vai tendo vitória, às vezes outras nem tanto, mas ele persevera, ele continua ali, e quando ele vê, ele está grande, ele cresceu, ele criou estrutura, ele está firme. Então, às vezes, a igreja também é a mesma coisa. Eu já vi muitos pastores. A Monte Sião começou na garagem da minha casa. Nós estivemos ali, era um grupo pequenino de amigos que se reuniam para orar. A gente não tinha nome, e aí Deus foi trazendo pessoas, mas a gente foi perseverando em oração, a gente foi perseverando na reunião, na comunhão, e as pessoas foram chegando, a gente ficou pequeno, a gente foi para outro lugar, ficou pequeno, a gente foi para outro lugar, e assim foi, outros foram, outros chegaram, e assim, momentos em que muita gente que era muito querida, do coração, que deixou a gente, aquilo partiu o coração, e muitas vezes chegava em casa e falava assim: não vou continuar, não sei, não quero mais, não dá, e muitas vezes de choro e dor. E diante disso eu pensava em não continuar. E é isso que o inimigo quer fazer, que a gente seja um falido, né? Gente que que não dá sequência nos seus projetos. Então, aqui quando a gente olha para essa história de que era um desafio gigantesco, muito difícil ganhar essa batalha. Talvez ele olhasse para tudo que era circunstancial, ele poderia dizer: eu não dou conta. Mas ele buscou uma força em Deus. Ele, com toda certeza, dizia: é o meu Senhor que é a minha força. Tem tempo que a gente quer parar mesmo, mas busque em Deus. Eu busquei em Deus muitas vezes no meu ministério, busquei no meu trabalho, na minha empresa, na minha família. Quantas vezes eu também pensei em desistir da minha família, desistir do meu casamento. Às vezes eu tentei desistir do meu trabalho lá, do meu serviço, minha empresa que eu tinha, também com muitas dificuldades, muitas guerras. Tudo que a gente precisa de perseverança. Então aqui a gente vê essa história tremenda de Samar vencendo os filisteus. Eu quero também ler o que está em Gálatas, aqui no capítulo 6, no versículo 9, que diz aqui: não nos cansemos de fazer o bem, porque o seu tempo ceifaremos e não desfaleceremos. É outra batalha. Tem hora que a gente desiste de ajudar as pessoas. A gente desanima do outro, né? A gente é tão
A gente vive com tantas decepções que a gente desiste. Mas aqui Paulo está falando, não desanime de fazer o bem. Estenda sempre a mão para ajudar as pessoas. Não para, não. Vamos ganhar as pessoas para Jesus. Muitas vezes também a gente desiste de evangelizar. A gente decepcionou com o discípulo. A gente decepcionou com as pessoas que nos traíram. Mas dê oportunidade, abre o teu coração para que você possa permitir que gente chegue, que pessoas novas amizades, que você permita que novos discípulos cheguem, que você permita que novos negócios sejam feitos, mas que você possa perseverar e não errar, parar, desanimar, desistir, ser fraco. Seja forte e o Senhor te fortalecerá. Se você tiver com o teu coração determinado em chegar até o final da jornada, da caminhada. Em nome de Jesus, eu quero orar por você. Amém? Vamos orar? Meu Deus e Pai, que tu possa ser com teus filhos e filhas nessa caminhada, nessa jornada da vida. Que o Senhor, ó Deus, os conduza em sabedoria e força. Dá a eles determinação para que eles possam terminar, chegar, ó Deus, com êxito e ter a vitória que vem do Senhor. Em nome de Jesus, eu os abençoo, Pai. Amém. Amém. Deus abençoe. Amém, glória a Deus. E depois dessa palavra que encheu os nossos corações, eu te convido a nos fazer uma visita. Nós temos 3 igrejas aqui na cidade de Uberlândia e uma programação completa pronta a atender você e toda a sua casa. E se você tiver um pedido de oração, você já sabe, é só nos encaminhar no telefone 3237-1212 ou nos ligar nesse mesmo número. Deus te abençoe e até o nosso próximo programa. Até lá!